missão, ela nasce do fato de que Deus, ele se revela e age no mundo, e a igreja, ela é apenas instrumento dessa revelação. Olá, boa noite! Estamos aqui em mais uma live com o autor Reverendo João Batista de Lima. Mais uma live da editora Raízes Cristãs. O nosso livro de hoje é o Pensamento Missionário da Reforma Protestante. Boa noite, tudo bem, reverendo? Tudo tranquilo? Tudo na paz, meu amado. Como é que está? Tudo na paz. Eu vou te apresentar rapidinho aqui. O reverendo João Batista de Lima, bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia da Reformada de Genebra, graduado em teologia pelo Instituto Antropos, curso bíblico Leonardo Lene, pós-graduação em teologia e literatura. É um currículo extenso demais para a honra e glória do Senhor. O livro é o Pensamento Missionário da Reforma Protestante, um livro que já está na Amazon e também está no nosso site. João, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, me dissesse aí, tu é reverendo, o que é ser um reverendo? Qual que é a responsabilidade de um reverendo? Meu querido, eu sou do Rio Grande do Norte, da cidade chamada Apodi, Rio Grande do Norte, nordestino, né? E a palavra reverendo, na verdade, você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, mas ela é sinônimo de alguém que requer digamos assim, um certo respeito, ou seja, isso para mim traz uma maior responsabilidade. Não mude nada, a palavra reverendo não faz o ser humano mais santo ou mais pecador, mas é um reconhecimento de uma missão que nós temos, né? Outra questão é, para se tornar um reverendo, para ser um reverendo, primeiro eu acredito que tem que ter o chamado de Deus. E segundo, como um bom presbiteriano, a igreja presbiteriana é conhecida exatamente por valorizar a questão do ensinamento, valorizar as escrituras. E o reverendo, consequentemente, ele precisa cursar o seminário. Primeiro, ele vai fazer parte da igreja local, ser examinado pelo conselho dessa igreja, enviado para o presbitério, examinado pelo presbitério, para poder ir para um seminário. Depois dele concluir o seminário, volta novamente, é analisado pela comissão teológica do presbitério para poder passar mais um ano licenciado, ser ordenado a reverendo, né, pastor, no caso. Mas é pastor, é Você tem presbítero. uma etapa grande de estudos para ser confirmado de fato ali pastor e aí, dali por diante, correto? Isso, para ser confirmado o chamado, né? Não, perfeito. Eu quero mostrar a capa mais uma vez para todos que estão entrando, tá? Um livro fantástico. E aí, quero dizer para vocês, nós vamos começar aqui as perguntas sobre o livro. Quem quiser fazer perguntas, vai colocando no chat que nós vamos elaborando aqui para o nosso reverendo, tá? Reverendo, a primeira pergunta, nós vamos começar já polêmicos, digamos assim. Por que a missão não começa na igreja, mas no próprio caráter de Deus? Boa, pergunta boa. Olha, é porque a missão, ela é, na verdade, expressão da natureza de Deus. Expressão da natureza de Deus, que é amor, o amor que busca reconciliar o mundo consigo mesmo. Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que a igreja, ela participa da missão, mas como que ela participa da missão? Ela participa da missão, mas não é a origem da missão. Nem podia ser. Porque a igreja não salva ninguém. Então, a igreja não é a origem da missão, certo? Mas nós observamos que a igreja, ela é fruto do envio divino. E assim sendo, ela sendo fruto do envio divino, nós entendemos que Deus, ele é um ser pessoal e comunicativo. E, consequentemente, ele está lá e não está em silêncio. O que nós vamos entender é o seguinte, é que a missão, ela nasce do fato de que Deus, soberano Deus, ele se revela e age no mundo. E a igreja, ela é apenas instrumento dessa revelação. Portanto, eu diria que
a missão ela não é um projeto humano. Nós sabemos disso. Não é um projeto humano. Mas é a extensão da própria iniciativa divina em se dar a conhecer. Porque Deus se deu a conhecer. Né? A missão ela é possível porque Deus ele entra na história e ele chama o seu povo a participar de sua obra redentora. Mas ele é o autor da missão. É a origem da missão. Ou seja, a missão não começa na igreja justamente porque começa no caráter do próprio Deus, né? A nossa missão ela é diferente do prédio, do púlpito, é a missão que está dentro de nós, é isso? Exatamente. Não começa na igreja. Alguns dizem o seguinte, e a gente às vezes até fala isso, a missão suprema da igreja é missão, é evangelizar. Não é. Evangelizar é mais um meio de graça, uma forma de que nós glorificamos a Deus. Mas eu coaduno com os nossos símbolos de fé e o nosso breve catecismo, quando pergunta, a primeira pergunta se conhece, né? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é honrar a Deus, ou louvar a Deus e glorificar para sempre. E como é que eu faço isso? Como que eu honro, que eu louvo a Deus? É exatamente servindo. Servindo a Deus através da igreja, servindo aos meus irmãos, servindo à comunidade. E então, glorificar para sempre significa dizer que eu vou estar na glória porque o Senhor me garantiu isso. Sim. Mas a missão suprema, verdadeiramente, é glorificar a Deus. Eu glorifico enquanto faço missão. Não, muito bom. Eu já emendo com a segunda pergunta aqui. Como a soberania de Deus redefine a forma como entendemos missão e envio? Certo. Como a soberania de Deus redefine a forma como entendemos a missão e o envio. Olha, a soberania de Deus mostra que a missão ela não depende da força humana. Não depende dos nossos projetos, não depende das nossas metodologias, mas depende exclusivamente do plano divino. Então eu vou observar que Deus ele dirige, ele capacita e ele garante que o seu propósito seja cumprido. Certo? E mesmo diante das limitações da igreja, Deus ele vai cumprir com o seu propósito. É a soberania de Deus. O que a igreja tem que entender, o que nós precisamos entender, é que Deus não precisa de nós para nada. É um erro imaginar que Deus precisa do homem para alguma coisa. Somos nós e devemos ser totalmente dependentes de Deus. Eu entendo que isso é ser soberano. Ele subsiste em si mesmo. Ele é a própria existência. Então, a missão ela não nasce da criatividade ou da força da igreja, mas ela nasce da vontade soberana de Deus que age na história. Uma história que ele mesmo escreveu, que ele mesmo arquitetou. Então, a igreja ela é chamada a participar daquilo que Deus ele já está realizando. Ele não realizou a missão porque a igreja assim quis. Mas a igreja faz parte, exatamente, porque ele já está realizando essa missão. Aí nos leva a entender o seguinte: por causa da soberania de Deus, assim eu entendo, por causa da soberania divina, a missão ela não depende do sucesso humano. Acredito que hoje esse conceito está sendo equivocado, está sendo aplicado de uma forma totalmente equivocada no seio da igreja. Porque mesmo em meio a fraquezas, a perseguições ou a fracassos aparentes, Deus ele garante que o seu propósito aqui na terra, o seu propósito será cumprido. E isso, logicamente, ao sabermos dessa área, ou seja, da soberania de Deus, e Deus na sua soberania, ele nos garante que o seu propósito ele vai ser cumprido. Isso dá confiança e humildade aos missionários, para aprenderem a depender de Deus. Porque a soberania de Deus significa que a missão ela deve ser feita com fidelidade, ela deve ser feita com, eu diria, deve ser feita com toda
a vigilância possível, ela deve ser colocada em primeiro lugar. Ter ansiedade por resultados não vai fazer mudar os planos de Deus, mas o chamado para a missão, o chamado é obedecer e testemunhar. Ou seja, os frutos pertencem a Deus. A nossa obrigação como igreja é cumprir o ID e esperar em Deus. É aquilo que o salmista diz: em Deus faremos proeza. Acontece que muitas vezes nós queremos fazer proeza em nome da denominação, em nome de nós mesmos, e aí esquecemos que a igreja pertence a Deus, a missão pertence a Ele. Então nós estamos hoje uma crítica talvez construtiva no livro, mas eu tenho observado e eu participo, eu gosto de estudar nessa área de missões, eu invisto bastante, mas eu procuro manter um equilíbrio. E hoje você vê, principalmente na internet, são milhares de conceitos, de cursos sendo oferecidos com o slogan "Faça a sua igreja crescer". Eu penso que isso é até uma afronta à santidade do Deus missionário, porque não somos nós, é Deus que faz crescer. Sim. Há uma diferença entre eu ter uma igreja cheia e uma igreja inchada. Eu costumo dizer, no nosso meio, como reformado, que existem muitas igrejas que são deformadas. Tem o nome de reformada, mas não entende ainda o escopo da sua história. Não compreenderam ainda os preceitos de Deus, todavia a soberania de Deus na missão. Você falou uma questão bem importante, que não é a igreja que leva a Deus, é Deus que porventura pode levar a igreja, né? Porque se tem essa confusão, e às vezes a confusão ela é colocada até de forma proposital, para enganar aqueles que buscam a Deus, que buscam o evangelho, e isso é muito ruim para a missão, isso é muito ruim para a palavra do Senhor, que poucos pastores, poucas pessoas falam: Deus não precisa da gente. É o contrário, é nós que precisamos de Deus. A missão que Deus nos confiou vai acontecer, nós querendo ou não. Se você não está disposto, outro estará disposto. Então, assim, Deus nos honra nos dando uma missão e não ao contrário, né? Então, é bem isso. Seguindo aqui, em que sentido Jesus é apresentado como missionário supremo e modelo absoluto da missão? Boa. Jesus, ele é o missionário supremo. Por quê? Porque ele foi enviado pelo Pai para salvar o mundo. E esse envio não aconteceu no período do Novo Testamento, como muitos pregam e dizem, né? Na verdade, isso aconteceu na eternidade. Nada é surpresa para Deus, nada é novo para Deus. Então, Jesus Cristo, ele é o missionário supremo porque foi enviado pelo Pai para salvar o mundo. E nós vamos entender o seguinte: ele viveu em obediência, por isso que ele é o modelo supremo na missão, né, na missiologia. Ele viveu em obediência. Nessa obediência, ele viveu servindo ao Deus eterno, ao propósito de Deus, e também anunciando o reino de Deus. Anunciando o reino de Deus ao mundo, tornando-se o padrão para toda a ação missionária. Ele é o missionário supremo. Ele é o missionário de fato. E toda a missão de Cristo, na verdade, é fruto do amor soberano. E esse amor soberano de Deus, nós vemos o ápice dele na cruz do Calvário, o próprio Cristo. Ou seja, Jesus ele não foi enviado para cumprir um plano terreno da redenção. Não é isso. Não, ele foi enviado simplesmente para cumprir um plano terreno da redenção. Não tornando-se simplesmente o maior missionário em obediência. Ele foi enviado para cumprir o plano eterno de Deus, da redenção da sua igreja, dos seus eleitos, tornando-se o maior exemplo de obediência e submissão à vontade divina. Isso que acontece. Ou seja, a encarnação de Cristo é o ápice da missão. Nós vamos entender que o Filho eterno, ele se fez homem
para habitar entre nós, habitar conosco. Isso mostra que a missão ela envolve auto-humilhação. Nós não queremos sequer ouvir essa palavra, né? Mas ela envolve auto-humilhação, auto-sacrifício e, consequentemente, a proximidade com os perdidos. Eu penso que muitas vezes nós não compreendemos isso. Ou seja, Jesus ele não apenas anunciou o reino de Deus, mas ele viveu a mensagem. A sua vida, morte e ressurreição são o padrão da missão. Ele Eu costumo dizer, praticou exatamente. Eu costumo dizer o seguinte: a falta de esclarecimento bíblico, teológico, por parte de muita gente, tem levado o povo a um analfabetismo bíblico, embora nós estejamos na era da informática, na era da informação, onde você fala algo aqui, do outro lado do mundo já estão sabendo. Me parece que o conhecimento não tem sido algo tão difundido, apesar de que a gente vê, por exemplo, nós estamos conversando aqui e aprendendo um com o outro, mas a maioria das pessoas não estão levando a sério isso. E o que acontece? Por falta de conhecimento, diz o Senhor, o meu povo se perde, perece. Eu tenho dito o seguinte, eu costumo fazer uma pergunta: Cristo morreu para quê? Qual foi a objetividade da morte de Jesus? E, interessantemente, a maioria das respostas assim, esmagadoras é para me livrar do inferno. Mas é isso que as pessoas pensam. Eu digo, não é. É isso que elas foram ensinadas a pensar, né? Exatamente. A Bíblia deixa claro que Cristo não morreu para me livrar do inferno. Mas ele morreu e ele diz isso, para me livrar da ira vindoura, a ira de Deus. O inferno, ele passou a existir, mas o inferno é o salário. O salário do pecado é a morte. O inferno é exatamente o local onde Deus vai enviar todos os ímpios. Mas o inferno só existe por causa da ira de Deus. Quando Deus olhou do céu e viu Cristo, seu Filho amado na cruz do Calvário, outra coisa que a gente precisa entender também, foi o próprio Deus que matou seu filho. Isso parece um absurdo, mas foi o que aconteceu, porque ele não suporta o pecado. E ali na cruz estava Jesus Cristo com todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas. O Senhor olha e vê a maldição da humanidade ali em Cristo. Mas era preciso acontecer. E a missão é exatamente esclarecer as pessoas essas verdades. Deixar claros para a pessoa o que significa a vida de Jesus, a vinda dele, a morte de Cristo, a sua ressurreição, e o porquê eu tenho que me preocupar com este fato e não desprezar. Até nessa linha, quando Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que na prática significa essa frase? Olha, eu entendo que significa que os discípulos eles devem continuar a obra de Cristo com a mesma autoridade, com a mesma dependência do Pai e compromisso com a verdade. E foi isso que Cristo sempre teve e nos ensinou. Porque se nós tivermos isso, entendermos isso, compreendermos isso, nós vamos ser verdadeiras testemunhas do Evangelho do mundo. E as pessoas vão observar na prática aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos dizendo, né? Eu entendo que o envio dos discípulos, na verdade, esse envio reflete o próprio envio de Cristo. Como assim? Porque assim como o Filho entrou no mundo, conforme as Escrituras nos instruem, assim como o Filho entrou no mundo real, os cristãos eles são chamados a viver o testemunho no mundo real. Não é um submundo, é no mundo real. Não é se isolar. Ao contrário, a missão ela não é abstrata, mas a missão ela é uma missão encarnada. Então eu vou entender que envolve presença, envolve amor genuíno. Talvez nós não estejamos compreendendo muito isso. Então veja bem, Jesus ele viveu em total obediência do Pai. E obediência total. E o envio da igreja ela só pode ser
observando dessa perspectiva, o envio da igreja só pode ser fiel se for feito na mesma dependência do Pai. Dependência do Pai em oração, em obediência, em confiança, na soberania de Deus. Então, eu vou entender que a missão, ela não é apenas a proclamação verbal, mas é também a demonstração da verdade em vida na comunidade. Né? Eu entendo que, assim como Cristo, ele revelou o Pai, e ele revelou em palavras, mas também em obras, os cristãos devem revelar Cristo em verdade, em amor e em obras. Porque o Senhor, nós não temos condições de, através das obras, das boas obras, obter a salvação. Não. Isso é obra de Cristo. Mas uma vez salvo é impossível. Isso é impossível. Um salvo não praticar boas obras, porque as boas obras é um ato de graça. E quando nós praticamos as boas obras, nós estamos vivendo verdadeiramente o Evangelho, porque é sinal que nós somos alcançados pela graça e libertos da condenação. É assim que eu entendo. Entrando aqui na questão da reforma protestante em si, nós podemos dizer que a reforma protestante ela pode ser entendida também como um movimento missionário? Com certeza. Devemos dizer, devemos reafirmar isso. Sabe por quê? Porque a reforma protestante, ela não apenas corrigiu doutrinas erradas, não apenas isso, mas também a reforma protestante, ela reacendeu a proclamação do evangelho. Isso levando a palavra às nações e desenvolvendo ao povo o acesso, devolvendo, na verdade, não desenvolvendo, devolvendo ao povo o acesso direto às escrituras sagradas, que é a palavra de Deus, e o povo não tinha acesso. A reforma, ela devolveu ao povo esse acesso à sola escritura. Ou seja, você observa que aconteceu o quê? Traduzir a Bíblia para línguas vernáculas, e foi um ato, assim, missionário. Por quê? Porque levou a mensagem de Deus a pessoas antes excluídas e que não podia ter acesso. E essa foi uma missão, assim, eu diria, estrondosa, algo estrondoso que aconteceu. Né? O redescobrimento da salvação pela graça, o sola gratia, veio na reforma protestante, né, através do movimento reformado, que impulsionou os reformadores a compartilhar a boa notícia com urgência e alegria, não por constrangimento, mas por alegria. Então, a reforma ela impactou algumas áreas da sociedade que hoje o pessoal esquece, mas eu acredito que você tem vasto conhecimento sobre isso também. Inclusive, o nosso futebol, que nós amamos, isso deriva dos reformados, dos cristãos. Sabe disso, né? Há vários esportes, e as pessoas não sabem. As melhores faculdades, tudo isso, uma educação de qualidade, deve-se à reforma protestante. Então, a reforma impactou na educação, na música, e aqui nós podemos dizer música mesmo. Hoje a gente tem um monte de coisa que não tem que comentar, mas a reforma impactou na educação, na música, na literatura e na política. Também teve tudo isso. Como? Criando pontes para que o evangelho de Deus alcançasse diferentes esferas da sociedade e trouxesse transformação verdadeira, transformação genuína para todas as nações. Não, perfeito. Tu falou da sola escritura e queria que você explicasse o que seria essa frase sola escritura e qual a relação entre ela e a fidelidade da missão cristã. Ok. Sola escritura significa somente as escrituras, ou seja, as escrituras é o nosso símbolo de fé e prática. Embora muitos achem bonito dizer a Bíblia é o meu símbolo de fé e prática. Às vezes diz que é o símbolo de fé, mas não vemos isso na prática em muitas situações, né, para ser bem prático. Porque outra coisa também, sola escritura. A Igreja Presbiteriana, nós temos na nossa liturgia, nós temos o princípio regulador do culto.
a normatização do culto. Então, não é o que eu quero que vai fazer parte da liturgia. É o que está na Bíblia. E o nosso princípio regulador do culto diz o seguinte: se não está na Bíblia, então é proibido, né? Algumas instituições colocam determinados ritos na liturgia e diz, não está dizendo nada na Bíblia, então, sinal que eu posso fazer, mas é o contrário. Aquilo que Deus não mandou fazer, não devemos fazer. Aí é só a Escritura, ela que é a norma do nosso viver, que o culto não é só na igreja, mas é dia após dia, né? É uma vida, é uma vida. Mas eu entendo que só a Escritura, ela garante que a missão seja fiel ao Evangelho, certo? Porque a missão ela tem que ter como base as Escrituras, a palavra de Deus. E só a Escritura nos garante isso, que a missão seja fiel ao Evangelho. Como? Evitando distorções, né? Distorções humanas, ou seja, a Escritura é o padrão absoluto que orienta o conteúdo e a prática missionária, bem como a vida cristã no seu escopo. Não está nas Escrituras? Mas eu achei bonito, pastor fulano de tal, o último apóstolo foi Paulo, mas tem muito hoje por aí, e eu achei interessante. Não, mas a Bíblia não dá margem para isso. Tem que ser as Escrituras. Paulo vai dizer para os irmãos o seguinte: olha, mesmo que desça um anjo do céu e vos anuncie um outro fundamento, ou seja, um outro evangelho, um outro Cristo, você não aceite. Considere anátema, ou seja, considere maldito. Não permitam isso. Então, o fundamento dos apóstolos. A sola Escritura nos garante isso. É o padrão absoluto que orienta o conteúdo e a prática missionária, bem como, conforme eu já falei, a vida cristã no seu escopo. Ou seja, trazendo isso para a reforma devolveu ao povo o acesso direto à sola Escritura. Da forma como eu já falei, traduzindo a Bíblia para outras línguas, né? Enfim, o que nós entendemos é que Deus, ele levou, através da reforma protestante, usando homens como João Calvino, John Hus, Martinho Lutero e tantos outros mais, a mensagem de Deus, as pessoas antes escolhidas, agora elas têm uma mensagem que é puramente Bíblia. Sim. Eu tenho as Escrituras e eu tenho acesso. Quantos irmãos estão sendo perseguidos por morrendo até em países estrangeiros por ter uma Bíblia em casa? Nós temos em várias versões e nós não valorizamos. Temos essa questão, mas nós temos acesso. E nós temos hoje ótimos professores, pessoas que podem nos instruir. Por exemplo, nós temos hoje a nossa editora Raízes Cristãs, que tem materiais aí ótimos, onde você pode conseguir adquirir e crescer na graça e no conhecimento. Mas, às vezes, as pessoas preferem se encher de, eu costumo dizer, permitam-me a expressão, bugigangas gospels, mas não querem a seriedade do Evangelho. A reforma colocou a pregação da palavra como o principal meio de evangelização. É o anúncio da palavra. Não é teatro. Não estou sendo aqui contra o teatro. Acho que um teatro bem produzido vale a pena, menos no domingo. Domingo é a exposição da palavra e acabou. Domingo é Deus. É o único culto vertical no domingo. É vertical, é para Deus. Eu não me preocupo com se o louvor vai ser agradável ao ouvinte, não me preocupo se a mensagem vai agradar, porque eu não tenho que me preocupar com isso. A minha preocupação é se Deus vai receber o meu louvor. Nos outros dias são reuniões, mas no domingo, Deus no centro. Então não há espaço para qualquer outra situação que tire a atenção do Deus eterno. Mas a palavra é o principal meio de evangelização. E a reforma trouxe isso. Sabe o que acontece? Quando nós entendemos isso, vamos entender que isso reacendeu a paixão por anunciar Cristo em praças, em universidades e também em novos territórios. Entendemos que só a Escritura ela afirma que somente a Bíblia é a autoridade final para a fé e prática do cristão. Não é o que eu digo como pastor, é a Bíblia. Sim. E até, interrompendo um pouco, você fala das bugigangas gospels, né? Hoje em dia está muito em voga, muito na moda, porque o evangelho que se prega não é evangelho de transformação.
O evangelho comum, normal, e quando eu digo comum, não é comum do ser humano, mas o básico do evangelho é a transformação do homem, transformação da pessoa. E aí se prega essas bugigangas gospel para que as pessoas se sintam bem e não transforme através da palavra, e sejam novas pessoas em Cristo. Então, ao invés. Aí podem até falar, tá, mas a gente traz eles assim e tal, mas assim, não é o correto, porque a pessoa acha que a transformação não existe. E a transformação está escrita na Bíblia. Sim. Né? Tá lá em Romanos, não sou eu que estou inventando aqui, não é você, está em Romanos. Está durante todo o Velho e Novo Testamento a transformação do homem através da palavra. Né? Então, eu concordo com você quando você diz as bugigangas gospel, que parece que virou mais um mercado onde as pessoas vão e tem a dopamina barata, né? E depois não mudam o dia a dia, não mudam o seu interior, como de fato é o evangelho. Porque o evangelho é transformação e vai doer. E as pessoas não querem ter esse enfrentamento, né? Então, eu concordo plenamente com você nessa parte. Isso vem também pela. Uhum. Isso vem também pela o que nós devemos entender quando falo de sola escritura. Isso significa que a missão cristã ela deve ser guiada exclusivamente pela palavra de Deus, evitando assim tradições humanas ou ideologias que distorçam o evangelho. Até porque a palavra, Paulo vai dizer lá, escrevendo aos Romanos, no capítulo número 10, né? Ele diz: o crer vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Não é ouvir o pastor, não é ouvir o pregador, não é ouvir essas bugigangas. É o anúncio da palavra de Deus, do evangelho. E nós temos que compreender o que significa a palavra de Deus. Eu sempre digo, eu costumo dizer para a igreja, digo, olha, vocês têm que ser bereanos, têm que acompanhar, porque Deus não tem compromisso com o que eu falo, não. Ele tem compromisso com a palavra dele. Se eu falar alguma coisa minha aqui, Deus não tem compromisso, não. Ele tem compromisso com a seriedade do evangelho. Então, é por isso que nós valorizamos muito a pregação expositiva, expor o sentido do texto, né? As pessoas hoje, como a gente tem falado aqui, estão buscando alívio, um alívio que, na verdade, não é alívio nada. Estão buscando conforto, são confortos. É o homem no centro, alguém diz, você é a fraqueza de Deus. Isso é um absurdo. Então, as pessoas sentem-se super, hiper importantes, a ponto de não entender que estão caminhando passos largos para a perdição, porque nós estamos submetendo ao Evangelho de Cristo e muitas vezes submete à religiosidade morta. Exato, exato. Pegando esse gancho, como que a redescoberta da graça reacendeu a paixão pela evangelização? Você deu uma pitada ali sobre jovens em lugares, em praças, mas como essa descoberta, a redescoberta da graça reacende a paixão pela evangelização? A redescoberta da graça reacende a paixão pela evangelização. Eu entendo que é o seguinte: a partir do momento em que eu fui alcançado pela graça de Deus, eu vou entender que essa graça, que é um favor imerecido, deve ser anunciada a outras pessoas. O Senhor me deu a graça de poder ser um embaixador do seu reino, de poder anunciar o evangelho. E esse anúncio não é apenas eu enchendo a minha mente de teologia, não é apenas eu buscando conhecimento pelo conhecimento, não é isso. É compreender, e eu costumo dizer também o seguinte: uma teologia que não te faz um ser mais humilde, essa teologia não está servindo de nada. Essa teologia não está direcionando o objetivo principal, que é a glória de Deus. Então, quando isso é entendido, é compreendido, por que reacende essa chama missionária? Porque vou entender o seguinte: ora, eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Deus me alcançou por sua graça. Agora eu entendo que meus semelhantes também precisam ser alcançados. Existem os extremos em todos os segmentos, e alguns dizem assim, pastor, por que nós precisamos anunciar, então? Nós precisamos pregar se o predestinado vai vir de uma forma ou de outra. Ou seja, as pessoas não se preocupam em estudar, em examinar, tiram a palavra fora do contexto, não entendem o porquê, o escopo de determinada doutrina, e aí acabam se prejudicando e prejudicando a outros. É como o fato de dizer o seguinte: por que eu vou orar? A oração de Deus, ele vai responder se ele quiser. Ele já sabe o que eu preciso.
e usa até texto bíblico fora do seu contexto, né? Ah, o Senhor, a Bíblia diz que Deus, antes mesmo que eu fale, ele já sabe o que eu vou falar. Por quê? Eu vou questionar isso? É o mandamento do Senhor, é mais um meio de graça. Porque eu tenho que compreender a oração dentro dessa perspectiva, ela não vai mudar os decretos eternos de Deus. Mas Deus assim o quis. E a oração vai me mudar em relação ao propósito de Deus. Né? Então, eu acredito que reacende a partir do momento que nós compreendemos. Estávamos perdidos, fomos achados. Agora o Senhor nos dá a missão de procurar, de proclamar o Evangelho, pregar a todas as nações. E nós devemos entender o seguinte, conforme o Senhor disse, olha, a minha palavra não volta para mim vazia. É que a palavra de Deus sendo pregada, se eu estou sendo fiel às Escrituras, ela vai cumprir com o propósito. Sim. Ah, mas alguém não converteu. Eu não tenho que me preocupar com isso, não é uma missão minha. É o Espírito Santo quem convence, quem converte. Mas eu tenho que entender o seguinte, eu não sei o Evangelho, se alguém ali é o eleito de Deus, a palavra foi plantada. Então, significa que a semente vai estar ali. Um dia, alguém vai colher, o próprio Deus. Mas também, se não teve efeito no sentido de o Espírito Santo aplicar essa pessoa converter-se, vai para o inferno do mesmo jeito, mas cumprir a palavra de Deus. É meio pesado dizer isso, né? Mas é a realidade. E até nessa linha, se a gente pegar ali, segundo o sacerdócio universal, a gente pode afirmar que todo crente é um missionário? Segundo o sacerdócio universal, sim. Pelo menos deve ser. Né? Deve ser um missionário. Todo crente ele tem esta incumbência. Né? A incumbência de propagar o evangelho. Olha, o crente como missionário, segundo o sacerdócio universal, significa dizer o seguinte, que cada cristão tem responsabilidades. Responsabilidade de testemunhar e servir. Nós fomos chamados para servir. Ou seja, não são apenas os líderes ou clérigos, mas todos são chamados a participar da missão de Deus no mundo. Todos, independentemente, homem, mulher, crianças, o sacerdócio universal, a redescoberta na reforma protestante, ensina que cada cristão tem acesso direto a Deus, certo? E isso por meio de Jesus Cristo. Isso traz implicações. Isso implica que cada crente tem o chamado a ser testemunha e servo de Deus no mundo. Todo crente. Então, se todos são sacerdotes, todos têm a tarefa de anunciar o evangelho, têm a tarefa de interceder pelos outros e compreender que a missão deixa de ser institucional e ela passa a ser a missão comunitária. Porque cada membro da igreja, ele participa dessa missão. A grande comissão, assim como o queira. Então, o sacerdócio universal, ele transforma a vida diária em campo missionário. Alguém já disse assim, olha, eu não faço nada, isso para mim, né? Eu não faço nada, eu só vou e gosto de ouvir, mas eu estou na igreja. Aí usa aquele grande jargão. Eu sou dizimista fiel, oferta, mas eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento. Eu digo, opa, errado. O apóstolo Paulo, ele acaba com essa narrativa, porque ele vai dizer o seguinte, se você é um crente que diz que não tem dom, todos nós temos o dom da reconciliação. Ou seja, temos a obrigação de anunciar o evangelho para trazer o homem a Deus, nesse sentido. Então, todos os crentes têm essa responsabilidade. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade de pregar o evangelho. Se assim não faz, eu acredito que está sendo omisso com a missão de Deus. Não, perfeito, reverendo João, perfeito. Quais são os maiores desafios da missão reformada no século XXI e como a igreja deve responder a isso? É complicado. Eu entendo o seguinte, eu diria que a secularização e o relativismo. Uhum. Por quê? A cultura ocidental, por exemplo, a cultura ocidental marginaliza a fé e ela relativiza valores cristãos. Então, esse é um desafio terrível.
E a igreja, ela precisa da resposta. Qual deve Uhum. ser a resposta da igreja, no meu entendimento, segundo o que eu percebo nas Escrituras Sagradas, para uma cultura que está totalmente marginalizando a fé cristã e relativizando os valores cristãos ao seu bel prazer? A resposta da igreja é o seguinte: reafirmar a centralidade da palavra e viver como uma comunidade distinta. Uhum. Eu penso que é por aí, testemunhando pela vida e pela verdade. Mas isso é um desafio. Por quê? Porque as igrejas, a maioria das igrejas, estão se permitindo a entrada do mundanismo de um modo geral. Relativismo, a que nós vamos ver a secularização, isso está fazendo parte da igreja, infelizmente. Outro desafio que nós temos que entender é o individualismo e o consumismo. Isso é terrível. A sociedade, por exemplo, valoriza autonomia e bens materiais acima da fé. E hoje não está diferente na igreja. Eu cito um exemplo, eu não sou contra de forma alguma, eu penso que nós devemos ser responsáveis, mas eu tenho algo que está me preocupando muito com a nossa juventude. Por quê? Tem algo que tem sido banalizado pelo mundo, o mundão aí, pelo sistema. A perseguição de Satanás é terrível, que é a instituição do casamento. E hoje eu vejo os nossos jovens, e me preocupa, são os pais cristãos que não percebem isso. Eu vou casar, mas o meu casamento vai se dar depois dos 30, porque primeiro eu tenho que concluir minha faculdade, eu tenho que construir uma casa, mobiliar, eu tenho que ter segurança. E eu vejo isso como uma falta de fé em Deus e também como algo muito perigoso. Por que que nós percebemos hoje, por causa dessa cultura maldita, muitos casamentos se dissolvendo? Hoje o casal não está mais construindo uma vida em conjunto. Não estão lutando mais pelos mesmos objetivos. Então, qualquer coisa no futuro não tem nenhum vínculo, né? Amor é decisão. Amor não é sentimento. Hoje os casamentos é mais pelo sentimento. Mas na hora de decidir se vai continuar amando a esposa ou a esposa o marido, então já não faz isso. Então é uma das coisas que me deixa muito triste até. Mas o individualismo leva a isso e o consumismo. A igreja tem que dar a resposta. Qual seria a forma ideal a igreja dar a resposta? É formar discípulos que vivam em comunhão, praticando a generosidade e o serviço. E mostrando que o Senhor Jesus falou muito sério para nós quando diz: acumulai para vós outros tesouro no céu e não na terra. Nós vivemos como que a vida acabasse aqui. Outra questão, o relativismo e o pluralismo religioso. É terrível o que está acontecendo. Porque são muitas crenças que competem e a verdade ela é vista como subjetiva e não objetiva. Isso tem sido terrível. A igreja do Senhor precisa responder, precisa ter uma resposta da seguinte forma: como que eu vou responder a isso? Proclamando Cristo com clareza e respeito, claro, mas mostrando que o evangelho, ele é um evangelho exclusivo e universal, mas ao mesmo tempo precisamos entender que o evangelho não é inclusivo como muitos pregam e dizem. Porque o evangelho tem que ser inclusivo, então nós vamos ter que aceitar tudo. Não é isso. A palavra não me diz isso. Eu vejo o contrário. Eu vejo um Deus que não é um Deus inclusivo nessa questão. Porque senão, quando ele pregava por parábolas, o que ele dizia para os discípulos? Eu preguei por parábolas para que eles ouvindo não ouçam. Simples assim. Vendo não vejam. Ele não teria dito para os discípulos: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros, para que vá e deis frutos, que os vossos frutos sejam dignos de arrependimento. É obra. Esses são os desafios da igreja atual da reforma, né? Sim. Desafio também tem a tecnologia e a globalização é um desafio terrível. Por quê? Porque o mundo digital ele cria novas formas de comunicação e também de dispersão. Tem acontecido isso. A igreja ela deve permanecer firme na palavra e contextualizar a mensagem sem perder, contudo, a essência e formar discípulos comprometidos com a verdade do evangelho. Uhum. Não, perfeito, reverendo. Eu quero mostrar mais uma vez aqui o livro, a capa do livro do reverendo, à venda no nosso site www.editoraraizescristã.com.br.
Reverendo, nós estamos aqui encerrando, mas antes de encerrar, antes de já te agradecendo, agradecer pela confiança na editora, pelo belo trabalho que tu fez, pelo belo trabalho que você faz, principalmente pelo tempo de estudo, né? Tenho certeza que a sua vida é uma bênção de Deus, não preciso nem chover numa olhada para isso. E eu queria que você, para a gente finalizar a live, deixasse uma palavra, tá? Para as pessoas que vão ver essa live, para as pessoas que vão ler o seu livro. Deixa uma palavra para essas pessoas, o que você quis passar com esse livro, qual foi o objetivo da pessoa que vai ler esse livro. Ok. Eu quero agradecer a vocês, a todos, o livro top de linha, o material, o miolo do livro. Eu vou dizer para vocês, é uma leitura fantástica, tá? Obrigado pelo carinho a vocês têm nos tratado, tem sido algo maravilhoso e vem vindo coisa nova por aí que eu estou enviando para vocês também. Olha, para você que está nos assistindo, ouvindo essa live, eu quero incentivar você a adquirir esta obra, não porque é da minha autoria, não é isso, mas porque eu acredito que vai lhe ajudar a compreender doutrinas fundamentais do Evangelho e voltado para a área missionária. Vai fortalecer a sua fé. E dizer o seguinte, não, de forma alguma, não ceda aos rudimentos deste mundo, não ceda aos preceitos deste mundo. Concluo com um conselho do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, primeiro versículo, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que nós não devemos, de forma alguma, ao contrário do que nos estão fazendo, ouvir a voz do inimigo, certo? Paulo vai dizer o seguinte, que nós devemos transformar essa realidade pela renovação da nossa mente, para que assim nós possamos contemplar, eu diria contemplar, qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não conformando com esse século, mas transformando pela renovação da vossa mente para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele fala mais, que esse é o nosso culto racional. O nosso culto tem uma razão de ser. E o culto que nós rendemos a Deus, repito, não é no templo, no domingo, nem no decurso da semana. É na vida, no trabalho, em casa, no casamento. É servindo ao Senhor com alegria. Perfeito. Reverendo, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado. Uma live edificante. Quem tem dúvidas sobre reforma protestante, sobre como funciona, é só dar uma olhada na nossa live, seguir o reverendo, comprar o livro. E assim, Deus te abençoe, Deus abençoe sua caminhada. Estaremos juntos no próximo livro. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. Agradeço demais. Um prazer estar com vocês. Amém. Amém. Até mais. Muito obrigado. Forte abraço.